Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um capítulo. Capítulo 14. Reconheça e cumpra seu propósito. Não ter senso de propósito na vida é algo perigoso. Podemos acabar fazendo escolhas erradas, realizar coisas insensatas, ficar frustradas ou insatisfeitas e cair nas armadilhas do inimigo. É claro que também podemos passar por isso até quando sabemos qual é o nosso propósito, mas, pelo menos, não é uma situação crônica. Trata-se de um desvio temporário de um caminho geral, quando tropeçamos brevemente na estrada da vida. Entretanto, por ter um senso de propósito, logo nos endireitamos e retornamos para o rumo correto. Ter senso de propósito não significa conhecer todos os detalhes de seu futuro. Na verdade, talvez você conheça poucos detalhes a esse respeito. É possível, inclusive, que nem saiba para onde o caminho de Deus a levará, mas você tem certeza de para onde ele não a levará. Por exemplo, você pode sentir que foi chamada para usar seus dons a fim de ajudar as pessoas, porém sabe que não foi chamada a deixar seu cônjuge e seus filhos para realizar isso. Esse conhecimento simples a ajudará a tomar as decisões corretas. Ter um chamado ou senso de propósito a impedirá de sucumbir quando enfrentar temores ou fracassos. Manterá você em movimento quando se sentir desanimada. E impedirá que desperdice seu tempo valioso fazendo algo que não é certo. As pessoas que desperdiçam a vida com drogas, álcool, jogos de azar e pornografia não fazem ideia de qual é o propósito de Deus para elas. Se soubessem, creio que o senso de propósito dado pelo Senhor logo superaria o desejo por todas essas coisas. Seu chamado as afastaria desses males ou os impediria de acontecer. Antes de tudo, até quando uma pessoa é vítima de algo terrível, ela precisa compreender que o elevado propósito divino não se perdeu, ele continua a existir. Creio que não ter um senso de propósito é o fator subjacente aos sérios problemas que muita gente enfrenta. Tenho a convicção de que todo o sofrimento e toda a dor que senti nos anos anteriores à minha conversão se deveram ao fato de eu não ter Jesus nem o Espírito Santo em mim, nem o senso de propósito de Deus para a minha vida. A única sensação que tinha era de que tudo na vida era frágil e poderia acabar num instante, que todo dia era uma luta para sobreviver, que eu não tinha poder para mudar a mim mesma nem nada em minha vida, e que as pessoas que deveriam me amar não amavam, a menos que eu fizesse o que elas queriam. No entanto, depois de me tornar cristã, finalmente adquiri um senso de esperança e propósito. A coisa mais valiosa em minha vida foi a presença de Deus, que trouxe amor, aceitação, rejuvenescimento, força, libertação, cura e restauração. Era diferente de tudo que eu já havia sentido. Era inconfundível todas as vezes que eu entrava na igreja e sentia aquela forte presença, lágrimas me vinham nos olhos. Não eram lágrimas de amargura, tristeza, frustração ou autopiedade como antes, mas lágrimas que lavavam toda uma vida cheia disso. Elas curavam, limpavam, restauravam, consertavam e abrandavam meu coração nos lugares em que se havia partido tantas vezes que cicatrizes o endureciam.
Não digo que me tornei perfeita depois de aceitar o Senhor em minha vida. Ainda cometo erros. Fiz coisas tolas das quais me arrependo e fiquei desapontada com outros cristãos, pois pensavam que eles deviam ser tão perfeitos quanto a Deus a quem serviam. Tudo isso era parte do processo de crescimento do Senhor. Tropecei, mas sentia a forte convicção de que, por ser filha do rei, havia coisas destinadas a mim, melhores do que as profundezas em que eu havia me deixado cair. Antes de ter o senso de propósito dado por Deus, sentia-me sufocada na vida e não conseguia encontrar ar fresco. Estava afundando e quase me afogando num mar de más decisões e desespero. Jesus, além de me jogar uma corda, também me estendeu sua mão forte e segura, que me tirou do lamaçal. Em vez de um vazio na vida, que só era superado pelo medo paralisante, eu podia agora contar com alguém cujo amor incondicional era poderoso o suficiente para remover todo o medo e me encher de paz e alegria. Cristo me restaurou e me convenceu de que eu tenho um propósito. Sei que esse propósito é bom porque ele é bom. Reconheça que você tem um propósito. Se você é cristão, tem um propósito. Nunca pense que não. É muito fácil nos desviarmos dessa ideia porque assistimos demais à televisão e pensamos que tudo aquilo que lemos em jornais ou revistas é verdade. Coloque uma coisa na cabeça: a Bíblia é verdade. A Bíblia é a verdade. Tudo que for baseado na Bíblia e escrito por cristãos honestos também devem ser verdade. O restante é suspeito. Não baseie seu senso de propósito naquilo que o mundo diz ser valioso. Propósito é o que Deus lhe designou para fazer. É aquilo que você faz de propósito para o Senhor. Seu chamado é o que Deus a chamou para fazer. Ele a conduz até o chamado. Ele revela os dons que colocou em você e como deseja que os use. Peça ao Senhor que lhe mostre os dons que ele lhe deu. Se você já possui um forte senso de propósito e chamado, seja grata, pois nem todos o têm. Ore para nunca perdê-lo de vista. Peça a Deus que redefina a visão que ele lhe deu, para permanecer no caminho certo e não ser desviada ou afastada por atividades ou distrações desnecessárias. Caso não possua um senso de propósito ou tenha apenas a sensação vaga de que possui um propósito, mas não faz ideia de qual é ele, pergunte-se: em que eu sou bom? Anote a resposta. Faça uma lista. Se não souber a resposta a esta questão, pergunte-se: o que eu gosto de fazer? O que eu aprecio fazer? Que tipo de trabalho eu poderia fazer se aprendesse as habilidades necessárias? Que tipo de habilidade eu gostaria de aprender? O que eu quero fazer bem? Se tiver dificuldade em responder essas perguntas, peça a alguém em que confia que lhe ajude a completar a lista. Não espere conhecer todos os detalhes de seu propósito e chamado. Às vezes, o simples fato de saber que você possui um propósito e um chamado é bom, o bastante para mantê-la no caminho certo. Sempre que se sentir confusa ou em dúvida quanto a isso, volte para aquilo que você sabe ser seu chamado. Deixe-me lembrar que sua vida tem propósito porque você é filho de Deus. Você foi chamada para ser uma discípula de Jesus e partilhar as boas novas sobre a vida encontrada nele. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você foi chamada para servir a Deus e dar glórias a Ele ao ser a mão do Senhor
estendida aos outros. Seu maior propósito é chamado na terra é adorar a Deus. É para isso que ele a criou. A adoração será seu maior propósito por toda a eternidade. Uma das muitas coisas maravilhosas que acontece em decorrência de adorar o Senhor é que ele lhe concede revelação para a sua vida. Louvá-lo ajudará você a cumprir seu propósito. Deus nos chamou para vivermos em paz. Ele também nos chamou para a santidade, para a liberdade e para nos tornarmos mais semelhantes a Ele a cada dia. Ao buscar essas coisas, também nos mantemos no caminho que leva à realização de nosso propósito. Se você já teve um forte senso de propósito no passado, mas nessa etapa de sua vida sente que pode tê-lo perdido, não se esqueça de que muitas coisas podem contribuir para isso. Passar por problemas de saúde, decepções em relacionamento, lutas financeiras, trabalhar demais até o ponto de exaustão, estar estressada até o limite ou sofrer ataques repetidos do inimigo, qualquer uma dessas coisas pode abalar sua confiança em si mesmo e em sua vida. Não permita que as circunstâncias comandem seu senso de propósito. Seu chamado e propósito vem de Deus. Seu chamado e propósito vem de Deus e ele não muda de ideia a esse respeito. Sujeite seu trabalho a Deus. Conhecer seu propósito não significa que tudo aquilo que você fizer será carregado de profunda significância. Deus usa o trabalho que fazemos para nos preparar. Alguns empregos nos dão humildade, mas compaixão pelos outros nos preparam para o que está na nossa frente, ou pode ser um meio para alcançar determinado fim. Um emprego também pode servir simplesmente para lhe oferecer os recursos para permanecer vivo, ter um lugar para viver, ajudar meus filhos a estudar numa boa escola, capacitá-la a cuidar dos outros ou apoiá-la enquanto você aprofunda seus estudos. Cada emprego a prepara para outro, portanto, não fique abatida caso tenha hoje um trabalho preparatório, de amadurecimento que seja um meio para alcançar um fim. Se for possível, é importante encontrar o emprego com o qual se importe, pois seu desempenho será melhor num trabalho que aprecie. Você gosta de ajudar os outros? De que maneira? Ensinando? Servindo? Fazendo coisas para as pessoas? Ajudando-as a realizarem o que precisam? A sentirem-se melhor? Peça a Deus que lhe mostre as respostas a essas perguntas. Qualquer que seja o seu trabalho, sujeite-o ao Senhor para a glória de Deus. Peça a Deus que fique no comando e a abençoe. Ao fazer isso, até as partes desagradáveis daquilo que você faz passarão a ser suportadas. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Você sempre será bem-sucedida em algo que ama e dedica a Deus. Se você sente que está num emprego que não corresponde àquilo que deveria fazer, peça ao Senhor que a tire dele e a coloque em algo que cumpra seu real propósito. Se seu trabalho a abate, deixa doente, deprimida, ansiosa ou parece uma atividade errada para você, peça a Deus que lhe dê uma nova visão para a sua vida. Você não precisa viver à deriva em seu trabalho, sentindo-se sem objetivo, inadequado, desprovido de talento ou de propósito. Você pode ter uma vida dinâmica de poder e propósito em qualquer trabalho que estiver realizando, se for a vontade divina para a sua vida. A despeito do que fizer, quando sua maior motivação for ajudar os outros, o trabalho se tornará sua maior fonte de satisfação também. A unção de Deus. A Bíblia diz: os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Deus colocou dons em você e tem um chamado para a sua vida. Essa verdade nunca muda. A decisão de reconhecer esses dons e compreender seu chamado depende de você. O Senhor não tenta esconder seu chamado de você. Na verdade, ele costuma deixá-lo tão óbvio
que nem conseguimos reconhecê-lo, pois estamos procurando por algo diferente. Contudo, não se confunda pensando que os dons e o chamado são o mesmo que a unção. A unção é um toque especial de Deus em nossa vida. Quando operamos com os dons e o chamado, o toque do Senhor dará vida aos dons, para serem usados poderosamente para a glória e o propósito dele. A unção corresponde a uma presença especial do Espírito Santo que acende a chama dos dons e do chamado, a fim de que eles levem a vida a outras pessoas e cumpra o plano de Deus. É importante saber que a unção pode ser perdida. É possível abdicar dela por meio de desobediência ou do pecado. Um exemplo disso foi a experiência de Sansão. Ele tinha o dom da força, e seu chamado era usá-la para a glória de Deus. Sua força era representada pelos cabelos compridos, e ele recebeu a instrução de nunca cortá-los. Quando, em sua insensatez, se envolveu com Dalila, contou-lhe o segredo de sua força. Ela o dopou e, enquanto Sansão dormia, cortaram seu cabelo. Ao acordar, percebeu que o filisteu o havia capturado. Ele pensou que ainda tinha força suficiente para se libertar, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. O Senhor se retirou de Sansão por causa de sua desobediência. Outro exemplo é o de Saul, que desobedeceu a Deus e perdeu a unção para ser rei sobre seu povo. Saul rejeitou as instruções divinas, portanto o Senhor o rejeitou como rei. O espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor a atormentava. Deus nos concede dons e chamado para que cumpramos nosso propósito e ele não os toma de nós. Em contrapartida, a unção é um dom tão precioso que, se não a valorizarmos e dermos as costas aos caminhos do Senhor, a perderemos. A Bíblia diz: você tem uma unção que procede do Senhor, do Santo. Também afirma: a unção que receberam dele permanece em vocês. A unção provém de Deus e habita em você. A obra do Espírito Santo em você e por meio de você leva as suas ações, dirigidas pelo Senhor e relacionadas à vontade dele e ao propósito de sua vida, a iluminar os outros. Deseja a unção divina naquilo que faz, mas tome o cuidado de não desobedecer a Deus de nenhuma maneira, nem de comprometer o Espírito Santo em seu interior. Oro para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Você nunca encontrará seu propósito longe de Deus, que a criou para esse fim. Não permita que sua mente seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Se a vida ficar difícil demais, é porque você está tentando viver com os próprios esforços, querendo fazer sozinha as coisas acontecerem. Busquem o Senhor em louvor e oração, e ele lhe dirá para onde você precisa ir. Deus a capacitará a fazer aquilo para o qual o chamou. Poder da oração. Senhor, tu me conhecias antes mesmo de eu nascer. Obrigada porque me predestinaste para a salvação e me conformaste à imagem de Jesus. Agradeço-te por teres me chamado e preparado para render glórias a ti. Dá-me uma percepção clara de qual é teu propósito em minha vida. Ajuda-me a compreender qual é a esperança de meu chamado e a maravilhosa grandeza de teu poder, capacitando-me a cumprir meu propósito. Peço-te que tudo o que eu faça colabore com teus planos e propósitos para a minha vida. Mostra-me os dons que colocaste em mim e a melhor maneira de desenvolvê-lo e usá-los para teu louvor. Capacita-me a permanecer firme em seus caminhos, para que teu propósito se realize em minha vida. Sujeito meu trabalho a ti. Oro para que eu sempre faça a tua vontade em tudo aquilo que empreender e que eu exerça bem todas as minhas funções. Peço-te que todas as coisas que realizar sejam agradáveis a ti, aqueles
para quem e com quem trabalho. Nenhum emprego é pequeno ou grande demais, contanto que seja aquilo que me chamaste para fazer. Consolida a obra de minhas mãos para teu prazer e tua glória. Ajuda-me a entender qual é a esperança do meu chamado. Capacita-me a ser firme, a não ser abalada e a permanecer sempre dedicada à obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não será inútil, desde que venha de ti e seja para ti. Ajuda-me a viver cada dia com a profunda percepção de teu propósito em minha vida. Em nome de Jesus, amém. O propósito está batendo muito aqui nesse capítulo, né? Se você não tem um propósito na sua vida, você tá parado, né? O capítulo em si já fala, né? Reconheça e cumpra seu propósito. Se você não cumprir o seu propósito, que Deus está pedindo para você fazer, você vai ficar no caminho errado. Você vai ficar Você vai ficar sempre batendo na mesma tecla, você não vai ter prosperidade na tua vida, você não vai andar com pessoas corretas, você vai estar fazendo tudo errado, né? Errado nos olhos de Deus, mas nos teus olhos provavelmente você acha que está fazendo a coisa certa. Mas se você que está vendo esse vídeo não tem um propósito, comece a procurar Deus que Ele vai te mostrar o propósito. E acima de tudo, comece a ajudar mais. Comece a se preocupar mais com as pessoas. Comece a ser mais humano. Se você começar a ser mais humana, você vai entender que não é pra você que você tá fazendo, mas sim pra Ele. Esse capítulo em si já falou tudo. A gente tem que fazer pra Ele, agradar a Ele. Que automaticamente a gente vai sentir a gratidão por tudo que a gente tá fazendo. Então, comece a fazer hoje isso daí. Se você não tá, a gente já tá no capítulo 14. Se você não tá fazendo isso desde o começo, então você tá fazendo errado. Então comece a fazer isso agora, ok? Dê o like, se inscreve no canal, se tiver algum comentário deixa aqui embaixo, ok? Muito obrigada e fique com Deus.